Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. E aí, segura aí Atos 9 e abre em Atos 1, versículo 5. Aleluia. Vamos ler primeiro Atos 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Senhor, eu te dou graças, porque a sua promessa se cumpre nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu te louvo porque o Espírito foi derramado, e aqueles que creem podem entrar numa nova dimensão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem construído nas nossas vidas a verdade que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus. Agora, vai para o capítulo 9, amém? Talvez você já tenha estado aqui há algum tempo, e você pode ter ouvido muito o falar em oração em línguas. Talvez você não ouve aqui falar nenhum assunto diferente desse. Talvez você chegue aqui e procura os departamentos, talvez aqui você procura certas coisas que você já viu em outros lugares. E talvez você pense que então, por não ter certas coisas, você está num ambiente desorganizado. Mas na verdade você está num ambiente onde Deus quer construir verdades. Diga, nem em todo lugar que tem coisas, tem verdades. E nem em todo lugar que tem verdade, tem coisas. Aleluia. Porque talvez você tenha um certo entendimento muito diferente do que é o Espírito Santo. Pouco se fala do Espírito Santo. E talvez você já conheceu o Senhor Jesus há muitos anos e tem vivido apenas uma dimensão da salvação. E talvez tem muitos bloqueios na sua mente porque você olha para o seu passado. Quando nós falamos de ministério, nós temos muita dificuldade de caminhar nos ministérios, ou dificuldade de estabelecer aquilo que Deus tem para nós. Eu lembro quando o pastor Soares e a Maria José, eles caminharam com a gente lá atrás, no começo de tudo, 97, Soares foi um grande parceiro na minha nova caminhada. Eu lembro que a gente ia lá para a igreja, ficava naquele quartinho lá, e o Soares dava cada rala, aleluia, e ali foi um início, né, de relacionamento. Eu lembro que a primeira coisa que eles queriam era participar do Ministério da Música. O sonho do Soares talvez era cantar. Mas eu nunca conheci uma pessoa que gostasse tanto de visitar como ele. O tempo inteiro que eu olhava para o Soares, ele estava com a Bíblia na mão. Um dia eu disse para ele: Soares, será que você não é um pastor? Porque, cara, você gosta demais de visitar. Você faz o que eu vejo poucas pessoas fazerem. E ele, irmãos, ele anda com essa Bíblia o tempo inteiro. Ele ia trabalhar, ele trabalhava num lugar, ele andava com essa Bíblia. Várias vezes ele já teve a orelha puxada, porque ele chegava num lugar e ele queria pregar. Ele não queria fazer outra coisa a não ser pregar. E se a gente não falasse para ele, porque o fundo que diz, cara, eu acho que o seu lugar não é aqui na música, o seu lugar é com a palavra, pregando. Muitas vezes a gente não tem entendimento do que é o nosso chamado, porque olhamos para o nosso passado, ou olhamos para a justiça de Deus. E talvez você tenha na sua cabeça que Deus é um Senhor que está sentado para julgar os seus atos todos os dias. E porque você conhece a Deus, aquele homem que bravo, que se você não fez as coisas boas, então você naquele mês você pode passar por dificuldade. E nós caminhamos então com o entendimento que se não formos bons no mês, então esse mês vai ser difícil. Se não formos nas reuniões de casais, então vamos passar por crise.
E aí o Senhor estabelece algo que é fundamental para o crescimento de um cristão. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver um comportamento de Pedro e de João. Mas você vai ver aqui no capítulo 9 o surgimento de alguém, de uma expressão tão grande no Novo Testamento quanto Elias no Antigo Testamento. Se você for procurar duas referências na palavra, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você tem a figura de Elias, que teve coragem de desafiar os profetas de Baal, e a figura de Paulo, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E aí, se você for começar aqui no capítulo 9, você vai perceber: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum desses caminhos, ou seja, do caminho de Jesus, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Esse era o encargo que Paulo tinha naquela época. Paulo tinha no seu entendimento defender certos preceitos, defender a religião. Paulo era alguém que cria em algo, talvez cria muito em Jeová, em Deus, mas ele não conseguia reconhecer a figura de Jesus e aquilo que Jesus estabeleceu. Por quê? Porque quando Jesus subiu aos céus, irmãos, e enviou o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Pentecoste trouxe um impacto para aquela geração. E porque não se deram muito mais razão para isso, se esfriou. Eu lembro que quando eu fui para o ministério, em 97, eu fui exatamente por uma dessas coisas. Eu estava muito morto. Eu tinha um entendimento que eu não estava indo no caminho correto. E eu perseguia muito os do reteté. Eu não conseguia estar no lugar. Eu quando criança levava minha avó para a igreja, e quando o povo começava a orar, eles levantavam, faziam sapatinho de fogo. Tinha um homem, acho que não gostava muito de mim, ele ungia a mão dele com óleo de cozinha, não era mirra como é hoje, né? Ele enchia, melecava a mão. Eu achava que ele orava por todo mundo. No final ele vinha enxugar a mão na minha cabeça. Muito criança, ele vinha lá, não importa onde eu estava, se eu estivesse no meio do banco, e os bancos eram aqueles bancos de madeira, irmãos, eu não sei como ele dava conta. Para mim ir para o banheiro era uma dificuldade, eu tinha que pedir tanta licença, e demorava uns 10 minutos para mim sair para ir para o banheiro. Para voltar era mais a dificuldade, porque aquele homem chegava em segundos perto de mim, e a única pessoa que ele me encontrava era eu no meio de um banco. Eu falava: vó, aqui no meio ele não vai pegar a gente. Mas não tinha como, no meio ele entrava, irmão, me achava, e orava em línguas, lambrecava a minha cabeça. Eu dizia: vó, não posso nesse lugar, vó. Então eu tinha um certo trauma com o reteté. Eu entrava na igreja, o povo começava a caramba, lá vem óleo na minha cabeça. Mas quando eu vi que minha vida não mudava, eu era muito como Paulo. Fiz tanta besteira, me envolvi com tanta coisa. Eu nunca fui de fumar, de beber, nem essas coisas. Mas eu fui mentiroso, devasso e outro tipo de coisa que você possa pensar. Converti em 88, mas de 88 a 97 não houve transformação. Eu não tinha força, irmão. Quando eu via, eu estava numa boate. Quando eu via, eu estava namorando uma pessoa do mundo e tentava justificar. Em 97, quando Deus me pegou, quando eu fui batizado no Espírito Santo e tive coragem de ficar 5 horas por dia orando, hoje eu entendo o que Deus fez comigo. Na vida de Paulo, ele fez exatamente o que fez comigo. Paulo perseguia. Paulo estava perdido, irmão. Onde Paulo encontrava a verdade, ele matava, ele tentava calar. Tem muita gente tentando calar você. Vou falar de novo, tem muita gente tentando calar você. Tem muita gente que está incomodado com o que Deus está fazendo na sua vida. Tem muita gente incomodada porque viu você tomar e trilhar uma rota que é diferente da que os outros estão tomando. Está todo mundo correndo para a campanha e você está resolvendo orar em línguas. Só que parece que o barco deles, o motor deles é rápido. E o seu parece que nem barulho não faz. Parece que você, aqueles que estão perto de você já engataram primeiro, e você ainda está lá tentando colocar marcha, e parece aqueles 15, 19, caixa seca, que a marcha não passa de jeito nenhum se você não estiver no tempo. Diga para esse irmão: se você não estiver no tempo, a marcha não passa. Vai rasgar, mas não vai entrar, porque o Senhor está ali, segurando você.
Irmão, uma coisa é você enfrentar o diabo, outra coisa é você enfrentar Deus. O diabo, você fala, opa, esse aqui está no fogo, está no óleo. Você dá uma palavra, sai em nome de Jesus, acabou. Mas com Deus, Ele tem disposição para lutar com você a noite inteira, a manhã inteira. E Ele não se cansa. Aleluia. Aleluia. Agora presta atenção. Então Paulo, o intuito dele era acabar com o mover. Versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmão, Jesus podia ter falado tanta coisa dele, mas a única coisa que o Senhor fala para ele: por que me persegues? Jesus podia ter dado um rala, podia chamar ele de tudo quanto é coisa, seu assassino, seu isso, e pá, pá, pá. Não, ele só disse: por que me persegues? O amor do Senhor é um negócio, irmãos, inexplicável. Ou você vive o amor de Deus, você vai passar a vida inteira tentando entender e não vai conseguir. Ou você recebe o amor de Deus, irmãos, sem conjecturar, ou você não vive o que Deus tem para você, porque Ele escolheu amar você. Antes de você nascer, Ele já pensou e sonhou em você. E você não nasceu diferente do que Ele planejou, você nasceu exatamente como Ele precisou que você nascesse. Porque você nasceu para que a glória do Senhor fosse revelada na geração que você nasceu. Aquele jovem, aquela criança cega de nascença, Jesus explicou, ele não nasceu cego por causa de pecado, ele nasceu cego para manifestar a glória de Deus nele. Irmão, você nasceu para que se manifeste em você a glória de Deus. Você precisa entender isso. Eu nasci para resplandecer a glória de Deus. Não importa a maneira como você nasceu, não importa o passado que você teve, importa que agora Cristo está em você. E se Cristo está em você, você é a esperança da glória dessa geração. Não importa o que você fez, o que você construiu, no dia que você recebeu o Senhor como Senhor, isso tudo foi derrubado da sua vida, e uma nova história foi trilhada, um novo caminho foi trilhado. Mas você não pode andar no novo caminho pensando que está andando no caminho antigo. Você não pode esperar encontrar as coisas que você viu no passado. O caminho agora é diferente. E a gente tem muita dificuldade de andar no diferente. Tem gente que sai de casa e vai para o trabalho sempre no mesmo caminho, porque tem dificuldade de entrar num caminho diferente. Tem muita gente que não consegue prosseguir na vida no Espírito, porque é um caminho estranho. Tem dificuldade de entrar num caminho onde Deus vai revelando passos e passos. Quando a palavra diz lâmpada para os meus pés e a tua palavra, é porque naquela época, irmão, era uma candeia que não iluminava mais que 2 metros. Era muito escuro lá na frente. Mas se você conseguisse iluminar os seus pés, você não tropeçava. 2 metros de iluminação era suficiente para a pessoa não tropeçar. Diga isso para o seu irmão. 1 hora em oração em línguas pode ser suficiente para você não cair. 2 horas em oração em línguas pode ser suficiente para você não cair. Para de tentar andar num caminho, irmão, que você não conhece, sem usar a luz que o Senhor te deu. Você entrou no caminho chamado Cristo, que é um caminho, uma verdade, uma vida. Mas para andar nesse caminho você precisa do Espírito dele. Porque todas as coisas vão querer concordar contra você. Você vai começar a crer que Deus vai cuidar de você. Mas você vai ouvir todo mundo falar que não vai dar certo. Você vai ouvir falar em impeachment. Você vai ouvir falar em corrupção. Você vai ouvir falar em um monte de coisa. Hoje aconteceu algo aqui sobrenatural. No Romildo entrando, parou o carro na rampa, chega um cidadão e fala: não faz barulho, não grita que eu não vou ficar bravo, mas passa tudo que tem valor. E ela, tudo, e abriu a bolsa, posso abrir a bolsa, e foi tirando, tirou tudo, irmão. Aí ele falou, a menina chegou, a Lorena chegou, e ele falou: sua filha está armada? Falou: nós somos crentes. Checaranda lá, barranda lá. Ah, irmão, como é bom ter crente nessa geração, amém? Tem crente aqui, aleluia? E ela disse: eu sou crente não anda armado. Ele começou a devolver tudo. Tudo.
Irmão, quem encontrar com você, a hora que descobrir a sua linhagem, a hora que ele souber quem é seu pai, nós somos crentes, opa, filha de Jeová, não vai mexer com a senhora que prepara a ceia para ele. Olha quem ele foi arrumar para mexer. Tanta gente para ele mexer, ele vai arrumar com aquela que prepara a ceia do Senhor. Mais um pouquinho ele dava moto para ela. Olha, toma a moto aí. Aleluia. Aí você não entende as coisas de Deus. Você quer viver as coisas de Deus, mas para viver as coisas de Deus, irmão, você tem que ter coragem. Paulo tinha um desejo sobrenatural de viver as coisas de Deus. E aí quando Jesus falou, você não está fazendo para mim, você está me perseguindo. Opa, mexeu com Paulo. Paulo achou que estava fazendo as coisas para Deus, mas quando Jesus disse, você não está fazendo nada para mim, você está me perseguindo. Opa. Aí olha o que ele diz, irmãos. Quem és, Senhor? A chapa esquentou para Paulo. Ele não falou, o que está falando aí? Não, ele disse, quem és, Senhor? A chapa esquentou para Paulo. E disse, Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor. Irmão, aqui ele reconheceu Jesus como Senhor dele. Aqui Paulo foi salvo. Aqui foi a conversão de Paulo. Aí ele não foi para um batismo, uma sala de batismo. Ele não foi por cursão. Ele não foi para uma célula. Jesus não disse para ele, agora, ó, Paulo, Saulo, procura e vai para a célula. Não. Ele pergunta para o Senhor, irmão, porque, presta atenção. Muita gente diz, tu és o meu Senhor, mas não faz o que ele quer. Presta bem atenção, porque Mateus 7 diz exatamente isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Primeira coisa que Paulo fez quando converteu foi perguntar para Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? A verdadeira conversão, irmão, vai fazer você ouvir a voz de Deus. A verdadeira conversão vai parar você. Tudo que você estava fazendo perde o efeito naquele mesmo momento. Exatamente como Eliseu. Quando Elias jogou o manto sobre Eliseu parou tudo. E disse, o que você quer que eu faça? Só me deixa beijar o meu pai, e voltarei e te seguirei. A gente recebe o Senhor como Salvador, mas quer continuar conduzindo a nossa vida. A gente quer continuar conduzindo as nossas finanças, os nossos carros. Aí a gente acha bonito Atos, acha bonito a história da igreja primitiva, mas ninguém tem coragem de viver. Ninguém tem coragem de dizer, olha, quem precisa do meu carro para esse acampamento, pode contar com ele. Quem precisa dos meus instrumentos para esse acampamento, pode contar com ele. Mas você não tem coragem de falar isso, porque eles vão contar. Se você falar para alguém, olha, se você precisar de dinheiro para fazer alguma coisa, ele vai te ligar. Escuta, você falou que ia me ajudar. O único hipócrita que teve em Atos morreu. Ananias e Zafira. Barnabé chapou, recebeu uma herança, falou, eu não quero nada para mim, é para todo mundo. Aí eles vão fazer igual Barnabé. Quiseram receber a mesma pompa, porque, irmãos, quando alguém chegava e apresentava ao pé dos apóstolos, era um negócio, era um reteté. Isso mexia com o povo, porque estava todo mundo naquela expectativa. Quem que está entrando nessa loucura? Quem que está topando esse negócio? Aí chega Barnabé e coloca tudo aos pés dos apóstolos. Todo mundo falou, uau, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Aí Ananias vem, vende a terra, vamos dar só metade, ou vamos dar só uma parte. Por quê? Ele podia ter dito, Paulo, eu não tenho a fé de Barnabé. Eu tenho fé para dar metade, você recebe metade. Pedro tinha recebido, irmão. Mas ele quis fazer a mesma coisa que os outros. Quis estabelecer algo que não tinha no coração dele, irmãos. Com Deus, vida no Espírito, não é oba-oba. Esse é o único processo que vai levar você para dentro de um quarto e vai confrontar você, irmão. Nesse processo Deus não vai fazer oba-oba. Nesse processo Deus vai tirar toda e qualquer expectativa sua de engrandecimento pessoal. Quantas pessoas querem um ministério como Simeão, irmão?
Viu os apóstolos batizando todo mundo, chapou, quero isso aí também, porque eu faço meus esquemas. Imagine se agora eu tenho esse poder também de derramar o Espírito nas pessoas. Imagina, eu vou ficar mais rico. Pedro dá um rala nele. Não, você não tem parte nesse ministério não. Você quer ganhar dinheiro. Não, o ministério não foi feito para você ganhar dinheiro não. O ministério foi feito para você gastar a sua vida. Não se engane. Se você quer um ministério de uma semana, tudo bem, mas o seu ministério não é de uma semana não. Você vai gastar a sua vida. Cada dia que passa, seu chamado aumenta. Cada dia que passa, tem mais sabedoria dentro de você. Você não vai ser o mesmo daqui 10 anos não, irmão. Daqui 10 anos você vai ser diferente, mais cheio do Espírito, mais cheio de revelação, mais cheio de calos, talvez mais cheio de faca nas costas, não importa, irmão. Importa que você vai subir apresentando as marcas de Cristo. Importa que você vai combater o bom combate, vai guardar a fé e vai chegar lá, aleluia. E aí, irmão, presta atenção. Jesus chega para Paulo e dá uma palavra, irmãos, que só nesses últimos dias é que eu consegui entender. Porque ele podia ter feito tanta coisa com Paulo, né? Ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Versículo 6. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmão, ministério pipoca não vai longe. Ministério fast food não vai longe. Ministério pastelaria não vai longe. Deus quer trabalhar em você. Paulo encontra com o Senhor. Até aquele momento nada aconteceu. O Senhor diz, olha, vai para o lugar que eu te enviarei, e lá eu vou dizer o que tem que acontecer. Ele teve que crer nisso. Aí olha o que acontece. E os homens que iam com ele, versículo 7, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O Senhor Jesus pega Paulo, ativista, cheio de cartas, cheio de recomendação, para correr atrás dos cristãos. E aí o que Deus faz com ele? Leva ele para um lugar e deixa ele impossibilitado de fazer qualquer coisa, a não ser orar. E aí, uma outra referência na palavra é 1 Reis 19. Quando o Senhor chega para Elias, e Elias apresenta para ele, e ele fala assim, Senhor, só ficou eu dos profetas, Jezabel está matando todo mundo. E ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Elias tenta falar de novo, Jezabel está matando os profetas, só ficou eu. O que você está fazendo aqui? Aí ele ouve, irmão, vento forte, terremoto, fogo, e o Senhor não estava, no silêncio. Ele ouve a voz do Senhor. E aí Deus diz para ele, volta para o caminho de Damasco. Peraí, Paulo teve que ir para Damasco, Elias teve que ir para Damasco. O que quer dizer Damasco? Silencioso. É o tecedor de pano de saco. Silencioso é o tecedor de pano de saco. É no silêncio que Deus constrói em você. É escondido que Deus constrói em você. Primeira etapa de Paulo era ser construída uma verdade em Paulo. Paulo teve que ir para um lugar e ficou. E presta atenção, irmão. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Presta atenção. Primeira coisa que
Paulo tem é que ele viu alguém indo orar por ele. Olha o que diz o versículo 12: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Primeira coisa, Deus não revela tudo, irmãos, da primeira vez. A visão de Paulo, 3 dias, dentro de um quarto, só orando, foi que ele viu um homem chamado Ananias impor as mãos sobre eles e ele começar a enxergar. Porque Deus estava mostrando para ele que a partir daquele momento ele tinha que ouvir a voz dele constantemente. Irmãos, o homem que aprende a ouvir a voz de Deus em tudo que faz é bem sucedido. Se não desviar nem para a direita nem para a esquerda, se você esperar o segundo comando, Deus deu uma palavra, caminha nela. Enquanto não deu outra palavra, fica firmado nessa palavra. Palavra que o Senhor disse para aquele profeta novo: vá, profetiza contra o altar, entra por um lado, sai por outro, não coma, não para na casa de ninguém. Essa foi a palavra que o Senhor disse para ele pessoalmente. Deus não usou ninguém para dar aquela palavra para o profeta novo. O profeta velho que já não tinha mais nenhuma consideração naquele lugar, porque talvez fosse corrupto no altar, porque senão Deus tinha usado ele. Aí ele chega e diz: olha, eu sou profeta como você, e Deus disse para você comer na minha casa. Tem muita gente, irmão, que perde caminho profético, porque está correndo atrás de honra. O profeta novo foi lá, profetizou, aconteceu tudinho, mas ninguém deu honra para ele, ninguém reconheceu ele como profeta. Aí ele ficou lá fora da cidade. Aí um profeta: eu sou profeta como você. Opa, o primeiro que está me reconhecendo, aleluia. Até que enfim alguém viu que Deus está na minha vida. E aí ele, em vez de ficar com a palavra que o Senhor deu, ele ficou com aquela palavra que alguém estava batendo nas costas dele: você é profeta como eu. Cara chapado, hein? Que é isso, hein, rapaz? O altar rachou, hein? A mão do homem ficou presa. Se orou, né? Voltou normal. Cara, tu é chapado. Vamos comer lá em casa, vamos discutir. Morreu. Amém? Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Irmãos, infelizmente está cheio de Ananias nas igrejas. Eles não conseguem reconhecer que Deus quer usar você. Eles querem julgar você porque eles conhecem o seu natural. E toda pessoa no natural não presta, irmão. Se eu for servir a Deus na minha naturalidade, misericórdia de você, você está frito. O que salva é a entrega para o Espírito, irmão. Mas quantos de vocês já foram cortados por pessoas? Quantos de vocês talvez tinham uma caminhada profética e aí alguém foi lá e disse: não, mas ele não está pronto. Ananias quis discutir com Jesus: não, peraí, o senhor errou, para que você quer usar Paulo? Paulo é perseguidor, matador, o cara é assassino. Não, esse não é o cara. Talvez seja eu o cara, você não quer me usar não? Muitas vezes, irmão, a gente perde um caminhar, porque tem gente preocupada mais com a sua vida do que com a dele. E você está ouvindo que as pessoas estão mais preocupadas com você do que com a dele, e você ouve essa voz. A vantagem de Paulo é que ele não estava aqui. Era só Deus e Ananias. Mas Saulo, irmão, quando teve um encontro com o Senhor, ele teve um encontro verdadeiro. O que Paulo era para trás, ficou para trás, irmão. Paulo, a partir daquele momento, decidiu caminhar 100% em cada voz que ele ouvia. E o primeiro comando dele foi ficar escondido. O primeiro comando dele foi se esconder e ficar em silêncio e deixar Deus construir nele o que Deus queria construir. E a primeira coisa que teve que fazer é que ele teve que esperar. Quando você começa a orar em línguas, você quer o resultado logo depois que você ora. Você não sabe esperar. A gente começa a orar em línguas e ora 2 horas naquele dia, irmão. Aquele dia você quer que seja o dia mais chapado do mundo. E talvez aquele dia é um dia mais perseguição que você tem. E aí você pensa: poxa, orei 2 horas em línguas e esse dia foi ruim. Esse dia tinha que ser bom, esse dia tinha que ser chapado. Eu orei 2 horas em línguas. Mas porque você orou 2 horas em línguas, você conseguiu vencer aquele dia. E se você não tivesse, talvez você tivesse ficado perdido nas astutas ciladas do inimigo naquele dia.
Quantas ciladas o diabo tem, irmão, para pegar os crentes? Quantas vezes nós erramos com pessoas no trânsito, no lidar dia a dia com as pessoas, com a esposa, com os filhos, e nos arrependemos. Nossa, falei grosso demais. Nossa, eu não fiz isso, eu não emprestei para o irmão. Todos os dias a gente fica se julgando se estamos fazendo algo bom ou não. Mas o que nós não podemos, irmão, é caminhar debaixo desse julgamento. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E a maior promessa de Deus é o Espírito Santo. E essa promessa é para os filhos. João 3,16 fala do mundo, irmão. E amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para quem? Para o mundo. Quem nele crê vai ter vida eterna, amém? Agora, irmão, você não tem mais um comportamento de alguém que está no mundo. Agora você se tornou filho. E os filhos têm uma promessa. Filho não tem salário. Filho tem promessa. Filho tem herança. Filho tem cuidado. E Paulo se tornou filho. E esperou a promessa. Aí o Senhor fala com Ananias. Aí ele diz no versículo 14, aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos, invocando, que invoca o teu nome. Aí olha o que diz o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, aleluia, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos dos olhos como que escamas, imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Aí talvez você pergunta para mim assim: pastor, mas ele pode ter sido batizado na água. Mas aí, se você ler 1 Coríntios 14, 18, você vai ver o quê? Que ele diz assim, vai lá, 1 Coríntios 14, versículo 18. Olha como Paulo se envolveu de uma maneira tão forte com o Espírito Santo. E por isso Paulo se tornou o que tinha que se tornar. 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Qual que era o caminhar de Paulo, irmão? Presta atenção. Capítulo 8 de Atos fala de Filipe pregando em Samaria. Quando Pedro e João descobriram que todo aquele povo tinha recebido Jesus, eles foram imediatamente a Samaria. Para quê? Para que eles recebessem o Espírito Santo. Irmãos, presta bem atenção. O maior encargo que eu e você temos nessa geração é levar o Espírito Santo àqueles que não têm o Espírito de Deus. Romanos 8 diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Essa geração, irmão, recebeu um privilégio de poder ter, morando dentro dele, de uma maneira tão sobrenatural, o Espírito Santo. Deus está procurando uma geração que seja como Paulo, irmão. Uma geração que não vai ficar parado no seu passado. Uma geração que vai nascer de novo e vai receber o Espírito Santo e vai caminhar nessa promessa. Paulo orava em línguas o tempo que ele podia, irmão. E eu te pergunto, por que você não ora 1 hora por dia? O que o Senhor Jesus precisa dizer para você hoje? Para que você entenda que o maior desejo dele é você 1 hora no mínimo com ele num quarto. O que você precisa receber hoje, irmão, para entender que se você ficar em silêncio no seu quarto, você vai perder a direção de muitas coisas que você queria fazer? Pode ser, irmão. Pode ser que muita coisa caia, né? Eu lembro do Tiago e da Juliana chegaram aqui todos cheios de gás, eles pareciam um carro de Fórmula 1, irmão, queriam fazer, mas eu vi o Senhor puxar o freio de mão deles, esses dois, ó, foram se escondendo, cada dia que passa, se escondendo. Olha o que Deus está fazendo na vida deles. Soares, escondido. Sabe que era uma coisa que mexia muito? Paulo, quando chegou lá no capítulo 19 e que viu o povo de Éfeso meio assim, parece que vocês estão estranhos, porque ele não via ninguém. Aí Paulo ficou incomodado com aquilo. Escuta, de que batismo vocês são? Porque ele viu um povo frio. E Paulo é aquele cara chapado. Paulo talvez chegou em Éfeso e viu aquele povo ali, e ele achou interessante. Gente, engraçado, ninguém bate bico aqui. Ninguém tem reloginho de cronômetro aqui, que trem doido. Aí
Paulo pergunta para eles: vocês não foram batizados no Espírito Santo que foi dado para aqueles que creram? Nem ouvimos falar no Espírito Santo. Aquilo foi um negócio assustador para Paulo. Aí Paulo ora por eles, eles recebem o Espírito Santo. E a partir desse momento, irmão, você precisa entender que se você tem Jesus Cristo no seu coração, eu creio que você tem, você também tem algo muito forte dentro de você. Eu também tenho muita convicção que você é escolhido de Deus. Eu também tenho muita convicção que Deus tem algo para fazer em você. Essa promessa de avivamento que Deus tem dado para o Ministério Ouvir e Crer, irmãos, nós temos ouvido isso há algum tempo. E hoje nós estamos vendo despontar como tentou-se fazer coisas aqui nesse lugar e Deus freou. Mas hoje eu estou vendo, irmão, quantos acampamentos de jovens já foram feitos. Quantas reuniões de chá de mulheres já foram feitas. Quantas reuniões de casais já foram feitas. E a coisa vai só aumentando, vai engrossando e vai tomando forma. Quantos ministros da música tem aqui nesse lugar? O Arnob ficou aqui não sei quantos anos. Talvez o Arnob tenha o nome dele na ata. Ele é esposa, talvez está na ata de constituição. Quando nasceu o Ministério Ouvir e Crer aqui. Antigo aqui. Mas recentemente vocês estão vendo aqui. Agora você vai lá no salão dele. Então eles lá. Não sei se eles erram um corte de cabelo, porque às vezes o cara pode chapar e faz um caminho de rato lá, eles são cabeleireiros, ele e o Peu. Mas irmão, você olha para os dois falam. Fomos agora ministrar numa igreja, o povo bem tradicional, mas eles olhavam para o Roger, olhavam para o Marcelo. Aí o cara falou assim: cara, você parece um leão brabo, nervoso ali em cima. Acho que o Marcelo gosta de querer derrubar o lugar. E aí, quando você olha para uma pessoa, que você começa a ver aquilo, parece que tem vida fluindo dele. Simeão viu isso. Os discípulos oravam, os apóstolos oravam, e o povo ficava. Irmãos, era para eu estar ministrando aqui, todos vocês assim. Se isso pegar você, irmão, você não vai parar um minuto. Se você entender que agora Deus está construindo em silêncio. Diga: ninguém vai ouvir, mas vão ver. Diga de novo: ninguém vai ouvir, mas quando menos esperar, eles vão ver Cristo em mim. Irmão, vocês vão se assustar com o que Deus vai fazer aqui nesses últimos anos, irmão. Pessoas que vocês vão olhar e falar assim: eu não sabia, mas quem que é aquele fulano, e aquele outro, e Beltrano, um fulano chegou ontem e já tem um instituto. Ah, porque Deus escolheu, porque ele usa barba. Ah, não, ele é o profeta da barba, então por isso ele tem. Então eu vou deixar minha barba crescer, porque se a barba cresce, o negócio acontece. Não, irmãos, o que tem em mim, o que tem no Heber, o que tem no Wesley, o que tem no Tiago, o que tem no Hudson, na Araceli, no Geraldo, está em você. Agora você precisa ter coragem de entrar por silêncio. Você tem que ter coragem de perder título, posições. Paulo perdeu o título. Paulo já nasceu debaixo de perseguição. O povo queria matar Paulo. O que? Aquele que perseguia agora vai ser perseguido. Não se engane. Quanto mais você entra em Deus, menos gente vai querer ficar perto de você. Porque eles não vão dar conta de ver. O tempo inteiro você está falando de Deus. O tempo inteiro você está buscando Deus. O tempo inteiro você está mergulhando em Deus. Irmãos, não tem nada pior do que ter o privilégio que nós temos hoje e não usar. Ter a dimensão que o Espírito quer fazer. Irmãos, se você ler o livro de Atos, você vai ver que a preocupação de todos eles era ver o derramamento do Espírito Santo. E cada um encontrar o seu chamado. Eu não sei o que você fez, irmão. Eu não sei qual foi o seu passado. Eu quero dizer para você: não tem nada a ver mais. Deus riscou o seu passado. Deus não levantou você nem conta com você baseado no seu passado, baseado no seu presente e baseado no seu futuro. O que você foi lá atrás, você foi lá atrás. Agora o que você é aqui com Ele, irmão, para boa. Paulo é um exemplo da graça de Deus.
Ele não usou Pedro na mesma dimensão que usou Paulo, ainda que Pedro foi muito grande. Se você for julgar, Pedro era muito... Tem que escrever mais livro, era Pedro. Aquele anjo manda chamar quem? Pedro. Pedro era muito amigo de Jesus. Mas quem entendeu a visão de vida no Espírito foi Paulo. Pedro ficou meio perdido. Pedro, quando chegava um circunciso, ele ficava meio, não posso conversar com você. Paulo teve que meter o dedão na cara de Pedro. Imagina, chegar para o apóstolo Pedro e falar assim: que é isso, rapaz? Imagina isso. Agora presta atenção, irmão. Paulo disse: eu dou graças a Deus, porque oro mais em línguas que qualquer pessoa. Paulo talvez fosse a última pessoa que a gente pudesse imaginar que oraria em línguas e que Deus estabelecia algo através dele. 3 processos de 11 anos, seja preso, seja em cruzadas, onde Paulo estava, Deus fazia algo na vida dele. Paulo chegava num lugar e mudava a história. Ficou 2 anos com uma escola, mudou a história daquele lugar. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Onde você está hoje, você vai mudar a história desse lugar. Você não precisa, irmãos, de um processo de purificação. Olha, pastor, você vai ver, eu vou entrar, eu vou orar em línguas 10 horas, daqui 1 ano eu estou pronto. Não, irmãos, Paulo ficou pronto naquele momento. Paulo precisou apenas de 3 dias para parar e para Deus construir, tirar a maneira dele viver, dele ver. Tira Deus, diga: Deus está mudando a minha maneira de ver. Outra vez, Deus está mudando a minha maneira de ver. Paulo, pelo passado dele, irmão, foi rejeitado. O único apóstolo que recebeu ele de braços abertos foi Barnabé. Os demais tudo ficaram bem assim, demoraram a aceitar ele. Talvez, irmão, tem gente que vai demorar a aceitar você. Talvez tem gente que vai ter dificuldade de aceitar seu chamado. Descansa, irmão. Se você tem certeza que Deus te deu o chamado, caminha. Caminha, porque vai chegar um momento que eles vão ver o poder de Deus operando em você. Você está disposto? Você quer ir para Damasco? Porque a palavra de hoje é para você ir para Damasco. A palavra de hoje é para você parar tudo. Talvez entrar para dentro de um quarto. Talvez você tenha 10 anos que está aqui e nunca viveu isso. Nunca teve coragem para ir para Damasco, para ali cair as escamas, ali cair as perseguições, ali cair a maneira que você está interpretando. Talvez seja o maior perseguidor que tem aqui nesse lugar. Talvez aqui você olha para um monte de fala: não sei porque isso aqui não tem isso, não tem isso, não tem isso. Não sabe porque Deus não deixa você sair. Mas se você pudesse, você já tinha saído. Mas você fica o tempo inteiro: não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Deus está parando você para dizer para você que Ele não precisa disso, nem disso, nem disso, nem disso. O que Ele precisa é que você deixe Ele construir em silêncio o propósito dele em você. E nós vamos ficar assustados, irmãos, com a quantidade de Paulos que Deus está levantando aqui. Perseguido? Com certeza. Mas eu quero dizer algo para você: vale a pena. Porque o que Deus vai fazer nessa geração através de você, irmão, Fortaleza nunca mais vai ser o mesmo, mano. Nunca mais. O dia que você pisar de novo lá, acabou. O céu vai explodir naquele lugar. Mas não tem igreja. Tem igreja lá, igrejas boas em Fortaleza, eu sei disso. Mas, irmãos, Deus está levantando os Paulos, porque Paulo entende a palavra e começa a orar. Paulo para de perseguir. Paulo para de bater cabeça e começa a gastar tempo. Vai ser difícil ter comunhão com muitos aqui. O tempo inteiro vai estar aqui. Vai ter gente viajando, 4 pessoas dentro do carro, ninguém vai querer conversar com ninguém. Aquele carro pode ser arrebatado, fazer uma viagem de 10 horas em 2. Porque é tanta glória dentro daquele carro que Deus fala: não, deixa eu levar logo eles para o destino. Pronto. Ana Mendes, estava ela e um grupo de irmãos. Eles fizeram um evento, irmão, passou da hora. Eles tinham que ter saído meio-dia, erraram o horário, chapação, não quiseram frear Deus, continuaram. Quando acabou era 5 horas da tarde, 7 horas tinha que estar em outra cidade, que era cerca de 400 quilômetros. Fazer 400 quilômetros em 2 horas era muito difícil, irmão.
Eles falaram, vamos entrar no carro. E começaram lá em língua. Todo mundo orando em língua naquele carro, dizendo, Deus, seja feita sua vontade. Porque se o Senhor quer que a gente pregue lá às 7 horas, a gente chega. Mas são 4 horas de viagem, irmãos. E daí? Naturalmente. Meia hora depois eles fazem uma curva e entram na cidade. Opa, essa não é a cidade que a gente tem que estar. Quanto tempo? 30 minutos. Como? Fica perdendo tempo com tempo não, irmão. O seu chamado está na mão de Deus. Não tenha medo de ficar dentro de um quarto, não. Você não está perdendo tempo, você está amadurecendo, você está crescendo. O seu chamado está sendo... Quanto mais tempo a flecha fica arqueada, mais alcance ela vai ter. Para de ser apressado e quer que o lançador puxe você rápido, você vai bloquear. Caiu. Não, irmão, quanto mais tempo você estiver perto dele, você vai tocar as nações, lindão. Você vai longe, você não está com pressa, beija mais, segura. Você não está preocupado com o alvo, irmão. Deus não erra o alvo. Sua preocupação não é acertar o alvo. Sua preocupação é estar dentro da alforja de Deus. Porque uma hora ele vai pegar você. Se você não está aqui, irmão, já era. Mas se você está aqui, descansa. Não importa o que ele está puxando e lançando. Você está aqui dentro, irmão. Uma hora você vai. Descansa. Está chegando mais flecha, descansa. Ele não vai tirar você e jogar você no chão, não. Quando ele pegar você, irmão, ele vai arquear o ar. Perfeito. Não sei quanto tempo ele vai demorar, irmãos. Deixa ele arquear esse arco, irmão. Para de ser apressado. Continua. Que você possa dizer, eu oro mais em línguas que o Weber. Eu oro mais em línguas que o Suzano. Irmão, não importa, irmão. Não importa o que você foi. Não olha para a sua condição, não. Paulo não tinha condição nenhuma. Paulo merecia ser apedrejado. Paulo merecia morrer porque perseguiu Jesus, mas Jesus não matou ele. Jesus disse para ele, por que você me persegue? Você é menino, você não está entendendo. Você está doido para fazer, mas vou fazer o seguinte. Você vai empreender essa mesma força que você está empreendendo para me perseguir. Você vai usar essa mesma força para estabelecer agora o meu espírito neles. E da mesma força que ele operava para perseguir, ele estabeleceu para estabelecer. Onde Paulo podia ir, tinha que andar de camelo, ele andava. Tinha que andar de navio, ele andava. O que fosse para Paulo, Paulo estava nessa, irmão. Olha, vai para tal lugar, de quê? De camelo, eu estou nessa. Olha, mas são 5 dias de viagem, não estou nem aí, 5 dias falando com meu pai. Não sei se camelo anda assim, né? Aleluia. O que está dentro de você é maior do que está no mundo, irmão. O que está dentro de você é maior que as suas fraquezas. O que está dentro de você é maior, irmão, é maior do que tudo que falaram contra você. O que está dentro de você não foi colocado de homens. O que foi colocado em você vem de Deus. Não importa se você foi a pior pessoa dessa geração. Importa que Deus te escolheu e você é vaso para Ele usar. E ninguém, irmão, ninguém tem seu chamado. Ninguém. Por favor, irmão, entra para um quarto, irmão. Entra para um quarto, irmão. Tenha coragem, irmão, de viver a graça de Deus. Tenha coragem de entrar no seu chamado. Tenha coragem de entrar naquilo que Deus estabeleceu para você. Para de depender de um homem. Deus vai enviar um Ananias para poder colocar a mão sobre a sua vida e ativar você. Descansa. Deus no tempo certo vai levar Ananias para ativar na sua vida. E se você está nesse lugar, irmão, você já tem um Ananias. Uma das coisas que o Weber mais tem, irmãos, é uma unção. Porque ele é bem diferente de Ananias. Ele não olha para o seu defeito. Ele tem uma condição de enxergar potencial. Irmão, eu perambulei aí até 2004. Sempre crendo, orando em línguas, mas até 2004. 2004, quando Deus falou, para tudo e segue Ele, eu falei, vixe, mas como que vai ser? Aí Deus falou para mim, não
preocupa com nada. Você só vai dizer isso. Deus não me disse a segunda frase, Ele disse duas frases. Diga para ele que você vai servir ele. E 2, diga para ele que ele não precisa preocupar com dinheiro, que eu vou cuidar com você. Duas as frases que Deus me deu. A terceira frase eu não sabia. Aí eu disse a primeira e disse a segunda. Ele me abraçou, recebeu e falou: amanhã tem reunião. E eu fui cedo lá para a casa dele. Não sabia o que tinha que fazer. Todo dia, irmão, vinha para cá, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu vinha, pronto, 8 da manhã eu estava aqui, orando em língua, esperando o comando. E Deus não foi me dizendo nada lá na frente. Ele me dizendo dia após dia. Por quê? Porque eu estava no momento do silêncio. Eu lembro que o Heber falava com o irmão assim: olha, tem um irmão que está aqui agora me acompanhando, Deus deu uma palavra para ele me servir, leva eu e ele. Mas quem que é? Suzano. Mas não tem jeito de você levar fulano? Não tem. Só tem esse aqui mesmo. Não, então vem só o Senhor. Quantas viagens ele dizia assim: cara, eu queria levar você. Mentira. Quantas pessoas falavam, ele falou: cara, eu tentei te levar, mas o pessoal não quer te levar. É assim mesmo, fica tranquilo, eu estou de boa, cara. Irmão, eu ficava aqui na minha sala, eu viajando, cuidando da agenda dele, ligando, cuidando de hotel, cuidando de tudo, e ninguém queria. Um dia, um desses pastores que negaram veio no congresso. E aí Deus me colocou para ministrar, eu estava ministrando aqui, o homem chapou e chorava: meu Deus, por que eu não levei ele? Aí ele chamou em mim: olha, me perdoa, cada vez que era para você ter ido, eu não te levei. E escuta, você não vai revidar não, né? Eu falei: como assim? Não, porque eu quero te levar lá. Eu brinquei: não, você não quis me levar, agora não vou também não. E faz quase 5 anos que eu vou nessa igreja. Irmão, eu lembro que o lugar que Deus me deu para construir o silêncio em mim era 9 horas da manhã, lá no primeiro tempo da T9, adorando com os irmãos. Jardel, ele não tinha um baixo, ele tinha um arco. Tiago dava mais trabalho que todo mundo. Era uma dificuldade para chegar em 9 horas no ensaio. Quantos anos nós ficamos lá, irmão, de boa, tranquilo. Aí um dia eu estou cantando aquela música: eu não posso viver. O Jardel fala assim: põe um dó nessa música. Eu falei: olha o Jardel, rapaz. O dó naquela música, eu não posso viver, é culpa do Jardel. A gente cantava ela sem o dó. Aí um dia ele veio: eu preciso. Por que você não põe um dó? Um dó? Tá, colocamos, ficou bom. Falei: olha, também é a única coisa que ele participou até hoje. Brincadeira. Brincadeira. Mas irmãos, presta atenção. Eu entendi o processo de Deus para a minha vida. Eu lembro que quando o Heber me dava instruções, eu podia enxergar quanto erro havia em mim. Como é bom ter uma pessoa que possa direcionar você. E você tem esse privilégio nesse lugar, irmão. O Heber é aquele cara que quer lançar você longe, irmão. Não porque ele não quer você aqui, mas porque ele é pai, quer lançar você longe. Tem uns que é aquele que quer lançar você logo, tipo assim, né? Vai logo, sai daqui, né? Some. Tem uns obreiros que é bom enviar ele para nações, né? Vai com Deus, menino. Vai logo daqui. Mas não, irmão. Deixa eu falar algo para você. Tem uma unção de paternidade nesse lugar. Você não vai ser visto aqui pelos seus defeitos. Você vai ser ensinado quando você errar, amém? Mas o que Deus aprovou, nós não podemos reprovar. O que Deus aprovou, nós não podemos reprovar. O que Deus reconheceu, nós não podemos reprovar. Pedro, Jesus disse para ele 3 vezes: pega, mata, come. Não, Deus, é impuro. Não considere impuro o que eu considero puro. Levanta suas mãos e diga: Deus, eu não vou fazer isso mais. O que o Senhor considera puro, eu também considero puro. Diga: Senhor, o que o Senhor está aprovando, o que o Senhor está aprovando, eu também vou aprovar. Pedro chega para os irmãos e explica: o que está acontecendo? Você foi na casa de um circunciso? Eles nem eram crentes. Cara, o negócio é doido. Eu cheguei lá, estava falando com o Cornélio, eu estava explicando de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora Deus enche os homens do Espírito Santo, você quer que eu faça o quê? Batizamos ele nas águas, eles são irmão nosso agora. E o povo: nossa, Deus tem algo para o gentil, que coisa, que bênção. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga: eu vou valorizar o que Deus está fazendo na sua vida. Abraça ele e fala: vai que você é um Paulo. Diga de novo: vai que você é um Paulo. Amém?